Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a esse encontro, que hoje nós temos a participação da Viviane Ferro da Silva Souza. Viviane, quero muito agradecer a sua participação e aceite nesse encontro aqui conosco. É muito importante para todos nós que estamos na pós-graduação, especialmente nesse momento tão turbulento em que estamos vivendo, que se após já nos deixávamos muito ansiosos, nesse contexto está tudo um pouco mais complicado. Então, em nome da representação discente, em nome da organização do Rolê da Pós, agradecemos muito essa sua colaboração. Também quero agradecer ao professor Magno por toda a colaboração e suporte que ele está nos dando ao projeto de extensão em redes digitais. Antes de iniciarmos, eu vou dar alguns informes. Essa atividade ela é certificada, certo? E durante a transmissão será passada a lista de presença. E lembrando para vocês curtirem essa atividade no joinha e também se inscreverem no canal da FIC, para quem ainda não está inscrito, certo? A Viviane Ferro da Silva Souza, ela é psicóloga do projeto Saudavelmente, da Universidade Federal de Goiás. Foi uma demanda, desde o nosso primeiro encontro pelos estudantes, um bate-papo com uma profissional da psicologia. Então, nessa edição, nós trouxemos a querida Viviane, que já foi muito elogiada lá no nosso chat. Viviane, com você agora. Muito obrigado de novo. Obrigada, Rony. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite e a possibilidade de estar aqui. É um prazer participar, né, desse momento, estar aqui conversando com vocês, principalmente pela relevância do tema, né? Eu acho que nós estamos nesse momento realmente que a gente precisa pensar um pouquinho em várias questões, e uma delas é a questão da saúde mental, né? Desse nosso funcionamento, da nossa saúde como um todo. Então, muito obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa de vocês. Bacana. Viviane, então, a nossa dinâmica, né? Eu passo a palavra para você, você se apresenta, faz a sua apresentação e, em seguida, o pessoal vai fazendo alguns comentários no chat e, posteriormente, eu vou questioná-la sobre esses questionamentos. Tudo bem? Ok. Tá certo, então. É com você agora a palavra, Viviane. Obrigada. Bem, né? Então, assim, para a gente começar a introduzir o tema, eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho sobre a questão da saúde mental, né? O que é essa tão falada saúde mental que todo mundo fala, e nem sempre a gente tem uma ideia muito clara do que é, de como que funciona e como avalia, né? Então, a gente precisa entender que o ser humano, ele é um ser integrado. Então, a gente não é possível a gente fragmentar, né? Saúde física, mental, social, a gente acaba fazendo isso de uma maneira mais didática, para a gente entender melhor. Mas está tudo interligado, tudo se relaciona ao mesmo tempo. Então, a saúde mental, ela é como se fosse as ferramentas que a gente adquiriu no decorrer da vida para a gente lidar com as questões do dia a dia, né? Todos os dias nós passamos por situações de estresse, de desgaste, algumas demandas que a gente precisa se adaptar. E nós temos recursos internos que nos possibilitam lidar com essas situações, né? Então, essa é a famosa saúde mental, quando a gente possui recursos que conseguem lidar com essas situações de uma forma que a gente consiga ter qualidade de vida, bem-estar, se sentir tranquilo, né? Essas ferramentas a gente vai adquirindo no decorrer da vida. Então, quanto mais estressores eu tenho, quanto mais fontes, né, de desgaste, de estresse eu tenho, mais vai ser solicitado desses meus recursos, dessa minha saúde mental, para poder lidar com essas situações, né? Então, seria basicamente essa questão. Eu tenho algumas demandas emocionais, né, decorrentes dessas situações mais estressantes, e eu tenho ferramentas para lidar com isso. Quando a gente pensa no contexto acadêmico, a gente acaba
tendo um ambiente onde os estressores, né, as demandas, elas são um pouquinho diferentes do nosso cotidiano, né? O ambiente acadêmico, ele se caracteriza por algumas particularidades que acabam aumentando o risco do adoecimento. E do adoecimento psíquico, né? E aí a gente fica pensando, mas é porque a universidade adoece, a universidade é um ambiente ruim. Não necessariamente, né? É porque na universidade a gente é exigido uma série de outras demandas que até então a gente não estava acostumado a lidar. Se a gente for pensar, quando a gente entra na faculdade, ali na graduação, é praticamente um universo novo, né? Se a gente sai do ensino médio com uma realidade, com uma vivência, e a graduação é um outro universo. A gente precisa se adaptar aos ritmos de aula, a forma de estudar, né? As formas de avaliar. Então, é exigido outros recursos que até então a gente ainda não tinha, né, tido contato. Essa característica, por si só, já demanda, né, um esforço maior, que pode resultar num processo de sofrimento. Pode aumentar essa demanda interna, né? Um outro fator é a idade. Existem alguns transtornos, né, algumas doenças mentais que elas costumam surgir nesse início da idade adulta, né, ali até por volta dos 22, às vezes até os 25 anos, que é mais propício a aparecer a primeira crise, vamos dizer assim, que geralmente é a idade também que está vivenciando esse contexto acadêmico, né, que a maior parte dos alunos estão. Então, o processo de adaptação ao ambiente acadêmico, né, questões particulares, né, às vezes de alguma predisposição para algum mental, as particularidades do ambiente acadêmico, que é um ambiente competitivo, que acaba ali, né, nutrindo uma certa reflexão, né, das minhas potencialidades, se eu consigo, se eu não consigo, se eu vou ter um bom futuro, se eu fiz a escolha certa ou não, do caminho que eu estou. Essas particularidades acabam aumentando o risco de um adoecimento, né? E isso ainda fica mais agravado quando eu tenho uma pessoa que vive situações de vulnerabilidade, seja ela social, né, questões de violência familiar, qualquer tipo de vulnerabilidade. Então, se eu pego o grupo, né, quanto mais vulnerável, maior o risco de adoecimento. Então, se eu vou fazendo essas combinações, eu vou aumentando a chance de ter algum desgaste, algum adoecimento nesse processo de formação, né? Nem todo o adoecimento, ele é a gente caracteriza como uma coisa definitiva, né? São momentos, é um período que às vezes a gente não está tão bem, a gente está tendo que lidar com algumas situações que acabam exigindo mais emocionalmente. Quando a gente pensa na pós-graduação, aí a gente tem um outro universo, né? A gente pega um pouquinho de toda essa bagagem do ambiente acadêmico, da graduação, mas aí a gente tem uma população que está meio ali dividida, né? São estudantes, mas já tem muito uma demanda, um caráter profissional, né? Então, são profissionais que estão vivenciando, dando continuidade nesse processo de formação e de aperfeiçoamento. Essas particularidades da pós-graduação, elas também vão afetar a forma como a pessoa vai lidando com as demandas que vão surgindo, né? Nos últimos anos, durante muito tempo, os estudos com alunos, né, com adoecimento psíquico de estudantes de pós-graduação já é uma coisa antiga, entre aspas, né? Então, em 77 já tinha alguns estudos, mas nada tão consistente igual a gente tem hoje, né? Nos últimos 10 anos, houve um aumento do número de pesquisas, de publicações, né, e de estudos com essa demanda, justamente porque se percebeu o impacto que isso tem no processo de formação, né? O estudante acaba sofrendo muito e tendo algumas implicações que vão comprometer a vida pessoal e profissional dele. Então, isso chamou a atenção, né, da comunidade acadêmica, dos pesquisadores, né, que vivenciam esse processo e aumentou muito o número de pesquisas. Existem algumas particularidades que é importante a gente pensar um pouquinho e ver como que isso interfere no nosso funcionamento, né? Na nossa saúde mental.
Então, boa parte dos alunos vivenciam um processo de adoecimento ali no final da graduação. A gente fala que existem 2 momentos muito críticos, né, do aluno da graduação, que é a entrada, onde ele ainda vai se adaptar com a universidade, e a saída, que é quando ele se adaptou com a universidade, agora tem que sair, né? Tipo assim, eu aprendi a viver aqui, agora eu vou ter que sair daqui. Esse processo de saída é um momento de rever muitas coisas, de pensar muitas decisões, né? Fazer outras escolhas, e isso gera um sofrimento. Muitos alunos acabam entrando na pós-graduação já vindo com um adoecimento prévio, né? Então, eu já estava sofrendo na graduação, já estava desgastado, entrei na pós-graduação e isso continuou, né? Então, nem sempre a questão é ali da pós, começou ali naquele momento, às vezes tem esse histórico, né? A instabilidade financeira que os alunos da pós vivem é um fator de estresse, né? E aí a gente pega algumas questões pontuais, né, do momento, né, questões políticas que acabam interferindo, se eu vou ter bolsa, não vou ter bolsa, a bolsa vai permanecer, não vai permanecer. Tudo isso vai aumentar o nível de angústia, de estresse, né, essa instabilidade. Ah, eu vou trabalhar, mas se eu trabalho eu não consigo conciliar com a pesquisa, né? Acaba sendo um fator que influencia. Outro ponto são as demandas, né? O aluno da pós-graduação, ele tem uma responsabilidade muito grande. Existem demandas que são, né, intrínsecas ao processo de formação da pós. E aí, os prazos não são tão flexíveis, nem sempre é possível iniciar, né? Acaba que tem congresso, tem publicações, existe uma pressão para que essas coisas sejam feitas. E aí, se eu já estou com uma carga, né, pesada, se eu já estava com algumas dificuldades, isso vai ser um fator que vai sobrecarregar um pouco mais, né? Outro ponto são as expectativas com o trabalho, né? Todo mundo, quando vai pensar na pesquisa, acaba pensando assim, nossa, o meu projeto vai ser o projeto, né? Às vezes tem uma expectativa do aluno, tem expectativa dos professores, do grupo de pesquisa. E aí, às vezes, quando a pesquisa começa a caminhar, a gente vai tendo alguns entraves. A gente percebe que vai ter que readaptar, vai ter que reajustar. Aquele projeto tão sonhado, tão pensado, às vezes não vai sair daquele jeito, né? São particularidades que vão afetando esse emocional, né? É como se fosse uma pedra que aí vai caindo uma gotinha, outra gotinha, outra gotinha, daqui a pouco tem um buraco e aí a gente vai tendo algumas consequências, né? Então, cada um desses fatores, eles vão interferir de alguma forma. Durante o processo de formação, né, durante o mestrado, o doutorado, né, a pós-graduação, o aluno acaba passando a ter comportamentos mais de se isolar, né, porque ele tem que se dedicar mais aos estudos, tem que dedicar mais à pesquisa, então ele já não tem uma vida social assim mais tão ativa, deixa de conviver com a família, às vezes com os colegas, vivendo uma situação mais de isolamento. E isso também repercutir, né? Os alunos da pós-graduação têm um problema sério com dormir, né? Eu não sei por que não pode dormir. Então, tem o hábito de assim, não, eu vou virar à noite, porque vai ser muito produtivo, né? E não é bem assim que funciona. Se a gente não dorme, a gente não concentra, a gente não produz, a gente não consegue ter clareza no pensamento. Então, é um tipo de coisa que não é muito negociável, a questão do sono. É claro que tem noite que a gente faz um sacrifício, sim. Tem dia, né? Tem um momento que a gente precisa fazer um sacrifício e privar um pouquinho o sono, porque eu preciso estudar. Mas se eu faço isso de forma rotineira, todos os dias, eu vou ter um impacto muito mais negativo do que positivo. Porque aí eu vou comprometer todo o meu funcionamento, né? E aí vai dando uma sensação de que assim, nossa, mas eu passo a noite em claro estudando, lendo e não consigo produzir. Então, eu que realmente tenho um problema, eu que sou burra, eu que não estou conseguindo produzir, eu não consigo escrever, né? É muito comum a gente ouvir os alunos relatar assim, nossa, parece que eu desaprendi tudo, né? Eu não consigo mais, eu leio, eu não entendo mais o que eu estou lendo, eu sento para escrever, eu não consigo desenvolver um parágrafo. Mas às vezes é sobrecarga, né? Tá cansado, precisa dormir, precisa dar uma pausa para se reorganizar para que a produção seja mais produtiva.
E outras particularidades, desde relação com os colegas, relação com o orientador e o próprio processo de defesa, né? A defesa do trabalho, ela é um marco. Um mês antes, né, o aluno já está ali naquela demanda toda, e é um período de muito esforço físico e mental, né? Porque ele tem que finalizar, ele tem que encerrar, é como, assim, depois de tanto tempo, agora eu vou me apresentar para a sociedade, né? Eu vou me colocar para ser avaliado, para ser julgado, né? E eu preciso me defender de fato disso, né? Então, isso vai sobrecarregando. Todas essas situações geram alguns sentimentos que são muito peculiares, né, nos estudantes. O primeiro sentimento que aparece muito nas pesquisas e nos relatos dos estudantes é o sentimento de incompletude. É uma sensação constante de que eu sempre estou tá faltando alguma coisa para eu fazer. Eu não consigo concluir, eu não consigo finalizar. Não importa o tanto que eu faça, o tanto que eu estude, o tanto que eu escreva, a sensação é de que nunca tem fim, né? Eu fiz isso, mas está faltando muitas outras coisas. Eu terminei isso aqui, mas eu não consigo terminar um monte de outras coisas. Fica uma sensação de que eu não finalizo nada, de que eu não concretizo nada. E aí é como se os dias, né, nunca terminassem. O dia ele não é dividido em começo, meio e fim. São coisas meio que contínuas. Eu durmo e acordo preso nas mesmas demandas, né, no mesmo sentimento. Eu tenho que terminar, eu tenho que fazer, eu tenho que terminar, né? Geralmente isso vem acompanhado de culpa, que é o outro sentimento, né? Uma pesquisa que foi feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com aproximadamente 2.000 alunos de pós-graduação, eles identificaram que o sentimento, 39% dos alunos sentem culpa por dormir, né? Eu durmo, mas eu fico numa culpa tremenda porque eu não podia ter dormido. O sentimento mais prevalente é de culpa. E esse sentimento de culpa por dormir, por exemplo, é um sentimento que ele é constante. Não é assim, hoje eu dormi demais, né? Eu estou me sentindo culpado porque eu tinha que ter feito outras coisas. É um sentimento que permanece, que assume um caráter mais patológico mesmo, né? Que vai afetar esse lado emocional. Então, é culpa por encontrar os amigos, é culpa por não ter estudado, é culpa por ter dormido, é culpa por ter ficado tempo demais preso num texto ou não ter ficado preso no texto, né? É um sentimento de culpa constante. Sentimento de frustração com a vida acadêmica, com a vida pessoal, com a pesquisa, com as escolhas, né? Acaba que nesse período muitas coisas são colocadas à tona novamente. A gente começa a repensar. Será que eu fiz bem em ter emendado a graduação com o mestrado? Era melhor ter ido para o mercado de trabalho, porque agora eu vou terminar o mestrado, o doutorado, e aí eu não tenho experiência. Vai gerando uma série de conflitos que vai trazendo esse sentimento de frustração. E o sentimento mais comum é a ansiedade, né? Esse aí é o campeão disparado, presente a mais de 70% dos alunos, né? Que é esse sentimento. Alguns vêm acompanhados por muitos sintomas físicos, que é uma taquicardia, mão gelada, uma sudorese, né? Um pensamento acelerado, desorganizado, e outros ficam mais as questões psicológicas, né? O sentimento mais psicológico mesmo, de uma angústia, né? Um aperto, uma sensação, né? De mal-estar, que é fruto dessa ansiedade, né? Todo esse processo de adoecimento, ele vai impactar muito o processo de formação. Então, afeta a concentração, aumenta a irritabilidade, vai ter alterações de comportamento. Um resultado comum disso é o bloqueio na escrita, né? Então, dá uma panezinha ali, que eu não consigo escrever, dá aquele branco. Alguns casos vão evoluir para situações mais sérias, né? Com um quadro de ansiedade mais grave, com sintomas depressivos, e outros ficam umas questões pontuais ali que precisam ser administradas, né? E outros casos vai evoluir para pensamentos de morte, ideação suicida, né? Olhando assim, aí fica parecendo, nossa, é uma tragédia fazer pós-graduação, né? Como que eu fui entrar permanente? Existem muitas outras coisas positivas nesse processo de formação que faz com que a gente
saia bem, né? De que seja um processo onde a gente possa aprender, a gente possa construir boas relações. A gente só precisa ter consciência do processo que pode não ser tão legal e o que eu posso fazer para poder lidar com isso, né? Quais os fatores de proteção que eu tenho para amenizar essa carga de estresse, essas demandas, essa cobrança, que muitas vezes vem ali coladinha com o processo, com a pós-graduação, né? Com esse processo de se tornar um pesquisador. Então, um ponto essencial é ter clareza de onde eu estou entrando, né? Se eu vou fazer um mestrado, um doutorado, eu preciso saber o que isso significa. Eu preciso saber que eu vou ter algumas demandas que eu preciso cumprir. Vai ter que publicar, vai ter que participar de eventos, congressos, ter que, no final, produzir uma dissertação ou uma tese. Então, ter clareza desse processo ajuda eu me preparar para essas questões que vir. Né? Então, saber onde eu estou pisando, conhecer o programa, né? Ter ali uma noção de como que é o orientador, como que essa relação pode fluir, né? Então, esse é um ponto que protege, né? Ajuda a gente a manter a nossa saúde mental. Outro ponto é o suporte social, né? Então, se manter próximo das pessoas que te fazem bem. Isso inclui os colegas, né, de pesquisa, os familiares, os amigos fora da faculdade. A gente precisa de uma rede, de um suporte, né? Se sentir amparado. Então, é importante que a gente não se desprenda completamente. Tem períodos que a gente fica mais isolado, mas é importante manter esse contato. Geralmente, quando acabam as aulas, né, as disciplinas do mestrado, do doutorado, os alunos tendem a se voltar muito para a pesquisa e acaba perdendo ali aquela troca com os pares, né? Aquele diálogo que é muito importante, né? Então, ficar atento a isso, cuidar da saúde física, então, praticar exercício, cuidar da alimentação, cuidar do sono, né? Isso ajuda a proteger o efeito estresse que vem, prestar atenção nos sinais. Então, assim, o que geralmente acontece é que o aluno demora muito a buscar ajuda, e por vários fatores, né? Medo do que vão pensar, do que vão dizer, às vezes porque não sabe realmente onde eu posso buscar ajuda, né? Então ele percebe que não está bem, mas tenta mais um pouquinho. Percebe, mas apareceu outros sintomas, tenta mais um pouquinho. Até que chega um ponto que isso fica muito pesado. Então, prestar atenção nesses sintomas iniciais é fundamental para que a coisa não se agrave. E buscar ajuda. Percebeu que não está legal? Busca ajuda. Ajuda de um colega, ajuda de um professor, ajuda de um grupo, ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, né? A gente precisa desmistificar um pouquinho essa questão do preconceito, que ainda é muito presente, né? Principalmente na pós-graduação, porque é um grupo de pessoas, de intelectuais, né, que a gente acaba criando uma fantasia de que o sofrimento emocional, essa questão física, é associada com uma fraqueza, uma vulnerabilidade. E não tem nada a ver. Isso é uma condição humana, né? O principal ponto é a gente buscar um equilíbrio entre a vida a sua formação, a sua vida profissional e a sua vida pessoal, familiar, social, né? Tudo isso são questões importantes. Então, assim, só para finalizar, né? Tem uma frase que é de um autor desconhecido que ele fala que quando as coisas não estão bem na sua cabeça, elas não estão bem em lugar nenhum, né? Então, às vezes a gente precisa reorganizar dentro, internamente, entender o que está acontecendo, até para a gente poder lidar com isso, para a gente poder resolver. E aí sim, às vezes o trabalho flui melhor, as relações vão fluir melhor, porque a gente está mais organizado internamente, né? A gente precisa buscar um ponto de equilíbrio, sabendo que o equilíbrio não é uma coisa estática, né? Às vezes a gente vai mais para cá, mais para lá, mas está ali mais próximo daquilo que nos faz bem. Agora eu vou abrir para as perguntas, porque senão eu falo demais. Olá, Viviane, nossa, muito bom. Foi muito bom poder te escutar e entender essa dinâmica do nosso corpo, né? E ver que muitas vezes o cotidiano nos coloca dentro de uma caixa e vai nos
sufocando aos poucos, e a importância de se pedir, de se procurar e pedir ajuda de imediato, né? Enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas, né, refletindo um pouquinho sobre essa fala maravilhosa que você nos deu, e foi bacana ver no chat que muitas pessoas, conforme você foi falando, elas foram, isso, foram se encontrando. Teve um caso muito engraçado, que foi o DC. Ele estava falando exatamente, um problema que tenho é assim, me sentir culpada por parar de escrever a tese e artigos, mesmo que seja para assistir um filme, dar uma volta. Aí eu não durmo para compensar pelo tempo que parei. Em seguida, você falou justamente sobre isso. Então, as pessoas acabaram se vendo e, de alguma forma, também dialogando e se solidarizando, o que é muito importante, essa busca de ajuda, além da busca psicológica, do apoio psicológico, mas também entre, né, os seus colegas, os seus pares. Tudo bem que nesse momento que a gente está numa pandemia, esse diálogo corpo a corpo prejudicou isso de uma forma total, mas é um momento que a gente pode tentar formas. O rolê da pós, inclusive, busca um pouco isso, né? Esse diálogo, uma tentativa de troca em ambiente virtual. Bom, vou dar uma olhada aqui. Nós já temos... sim, a gente já tem uma primeira pergunta, que a Isabela Isabor, ela questiona: Viviane, e como lidar com essa fase na pandemia? O contexto está influenciando muito. Uhum. A pandemia, ela trouxe muitas alterações, né? Então, eu costumo falar que assim, a gente perdeu muito daquilo que amenizava esse impacto do estresse do dia a dia. Quer encontrar ali com os amigos, né? Tomar um café, conversar um pouquinho entre uma demanda e outra. Isso acabou sendo prejudicado um pouco, porque a gente não pode estar junto, né? Nós temos que manter um distanciamento. Acabou exigindo que a gente se reinventasse, né? E nesse ponto, eu acho que os alunos da pós, eles sofreram mais porque para eles não parou, né? Então, assim, teve que se adaptar. Os alunos da graduação teve uma quebra ali, que eles foram se organizando. O aluno da pós, a pesquisa não para, né? O projeto não para. Então, assim, foi se adaptando às coisas ao mesmo tempo. E é importante ter essa clareza, né? Está passando por um momento difícil, todo mundo está passando. Os alunos da pós também estão passando por um momento de adaptação. Agora a gente já está um pouco melhor com a questão do distanciamento, mas a gente teve que adaptar para chegar a esse ponto, né? Então, é entender isso. O que está me angustiando? Agora eu estou sentindo falta dos meus amigos, eu estou sentindo falta de encontrar alguém. Quais os recursos que eu tenho para minimizar isso? Eu posso chamar alguém, a gente pode marcar uma conversa virtual, né? Participar, né, desses eventos que estão tendo, que a gente acaba se mantendo próximo, mantém um vínculo, né? Mas é saber também reconhecer quando tem o limite, né? Então, às vezes eu estou com um familiar doente, e aí é claro que a minha cabeça não vai estar tão disponível para a pesquisa como se eu não tivesse com alguém doente próximo de mim. Então, reconhecer essas dinâmicas da vida ajuda a diminuir um pouquinho da ansiedade, né? Porque o que aumenta isso é essa sensação de incerteza, né? O que vai ser, o que eu vou fazer, como vai ser a defesa, como vai ser o trabalho, como que eu vou apresentar. Então, a gente diminuindo isso ajuda a gente a sentir um pouco melhor. Mas é um momento muito delicado mesmo, e aí a gente precisa reconhecer. O melhor caminho é a gente perceber e ir validando o que a gente está sentindo, né? Porque fica mais fácil de gerenciar. Obrigado, Viviane. E muita gente falando, né, das questões, algumas pessoas falando que dormem, outras não dormem, e também eu, antes de começar a terapia, eu também tinha dificuldades para dormir, porque eu ficava no no ciclo do si, não conseguia dormir, e a aula, e depois da terapia eu consegui solucionar isso. Mas a Daniele Lima, ela pergunta como equilibrar os momentos de lazer que são necessários com o trabalho, sem sentir culpa,
que é o que você até pontuou também, né? E eu até estendo uma pergunta também, porque eu passei por isso, porque muitas vezes a gente propõe-se a relaxar, queremos descansar, mas a gente não consegue, justamente pelos prazos, pela dinâmica, e aí a gente acaba nem relaxando e nem produzindo. Como fazer essa mediação? Passa a entender que se eu não descanso, eu não produzo, né? Então, um lazer que aparentemente não tem uma relação direta com a sua produção, ela vai influenciar muito na sua produção, porque você precisa disso. Eu acho que a gente reconhecer que nós somos múltiplos, né? Nós temos vários fatores, ajuda a gente a ir equilibrando um pouco melhor. É fácil fazer isso? Não, claro que não. A gente passa a vida, né, nessa corda bamba, tentando equilibrar essas várias demandas. Mas eu preciso reconhecer quando que um lado está pedindo mais, né? Então, se eu estou ali, horas sentada, e não estou conseguindo produzir, não está rendendo, eu estou me sentindo cansada, é um sinal que o meu corpo está dando que eu preciso de uma pausa. E uma pausa completa, né? Não é só, eu vou assistir um filme, mas no meio do filme eu não sei nem o que está acontecendo no filme, porque eu estou pensando que eu tinha que estar lá fazendo aquilo. Você não está nem num lugar nem no outro. A gente precisa vivenciar os momentos onde a gente está. Então, se eu estou assistindo um filme, eu vou me dar esse filme, vou prestar atenção nisso. Na hora que eu for escrever, eu vou me concentrar no que eu vou escrever, né? E criando esses momentos, e criando esse refúgio. E aí é claro que a gente precisa de uma organização de fato, porque se eu vou acumulando tudo, vai chegar uma hora que fica muito difícil gerenciar, né? E aí eu não consigo lidar com tantas demandas, aí eu protelo mais. Então, essa sabotagem, né? Esse movimento que acaba prejudicando, a gente precisa ficar em alerta. Nem sempre a gente consegue sair disso sozinho, às vezes a gente precisa buscar um profissional mesmo, precisa fazer uma terapia para entender por que que isso está mexendo comigo, né? Por que que eu estou tendo necessidade de fugir desse processo de escrita e tudo mais? Ou então, por que que eu estou me cobrando tanto? O que que isso tem a ver com a minha história e com tudo mais, né? Então, quando isso não é fácil, a gente não consegue equilibrar isso com os recursos que a gente já tem, talvez seja o momento de buscar ajuda para adquirir novos recursos para poder lidar com isso, né? É importante ficar atento a isso. Tudo que é demais é um sinal de alerta. Então, se eu estou dormindo demais, é um sinal de alerta. Se eu estou dormindo de menos, é um sinal de alerta. Se eu estou divertindo mais, é alerta. Se eu estou me divertindo zero, também é um alerta, né? Ter cuidado com os extremos. É o primeiro sinalzinho que a gente tem que ficar atento. Legal. E a Maiara Leal pergunta quais os programas que o Saudavelmente oferece aos alunos e como concorrer. O Saudavelmente, nós somos uma equipe multiprofissional, então nós temos psiquiatras, psicólogos, tem turista, né, assistente social, tem uma equipe que vai lidar com as questões de saúde mental. É claro que a gente não consegue atender todo mundo, né? A universidade é uma cidade, né, considerável, populacional, então a gente não consegue atender todo mundo. A gente tem atendimento de plantão. O atendimento de plantão ele é aberto para todo mundo. Então, quem tiver interesse, entre em contato com Saudavelmente. Atualmente, o contato está sendo via WhatsApp, que é o mesmo telefone do Saudavelmente, que é o 3209-6243. Manda uma mensagem e solicita um atendimento de plantão. Todos os dias nós temos psicólogos para fazer esses atendimentos, né? Temos uma equipe que vai te atender. A partir desse atendimento, alguns casos ficam no Saudavelmente, outros casos são encaminhados. Às vezes a pessoa vai fazer um acompanhamento fora, né? Às vezes é um atendimento pontual que ela precisa e aí a gente faz esse único atendimento. Vai depender muito do caso. A gente não tem, assim, um roteiro único para seguir, porque a gente faz os encaminhamentos de acordo com a demanda. Então, o primeiro passo é entrar em contato com o serviço,
para que a gente possa construir junto qual vai ser o próximo passo, né? Tem acompanhamento em grupo, tem acompanhamento individual, tem uma psicoterapeuta que ela está com um grupo só de alunos da pós-graduação, né? Que é um grupo de psicodinâmica do trabalho, que é só para alunos da pós. Então, vai trabalhar as demandas da pós, as coisas que surgem nesse contexto. Então, tem grupos temáticos e grupos abertos também. Mas, para ter mais informações, também pode entrar no site da PRAE, né, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Lá tem a abinha do Saudavelmente, que tem mais informações, o telefone, o e-mail, tudo certinho. Que ótimo. A Stephanie Echalar, ela pergunta: como tornar a pós-graduação um espaço mais saudável e a experiência menos marcada por esses problemas? Eu acho que é justamente a gente fortalecer esses fatores de proteção, né? A gente sabe que é um ambiente que tem algumas particularidades delicadas, mas tem muita coisa boa, né? Existem muitas oportunidades que são vivenciadas nesse contexto. Então, eu preciso estar ciente dessas duas realidades. Eu tenho essa parte que é mais difícil, mas quais são as coisas boas, né? Os recursos que eu tenho para poder lidar com elas. Um ponto essencial é o suporte social, né? Pertencer a grupos. É muito importante, né, os movimentos estudantis, né, para que a gente tenha esse sentimento de pertença. Eu pertenço a esse grupo, eu me identifico com esse grupo fala coisas que eu concordo que a gente está próximo, e isso facilita para poder expressar o que está sentindo e vivenciar situações, né? Então, encontrar esse grupo, buscar isso. Às vezes você não vai encontrar ali tão próximo, mas expande um pouquinho, né? Tenta conhecer um pouquinho mais as pessoas para que você possa pertencer a este local. O sentimento de pertencimento à pós-graduação, à universidade, ao seu grupo de pesquisa, ele faz ter mais sentido. Outro ponto importante é você pesquisar e estudar aquilo que você de fato tem interesse. Embora chegue um momento da pós, né, que a gente acaba tendo conflitos com o que a gente achou que gostava tanto, né? Mas é um processo natural, então, desse desgaste mesmo. Mas é importante que você estude algo que você se identifique, né? E que isso seja construído de uma maneira relativamente tranquila com o seu orientador, né? Com o seu grupo de pesquisa. Então, é preciso fazer com que a pós-graduação tenha sentido na sua vida, na vida como um todo, né? E aí isso vai acontecer na medida que você vai pertencendo a esse programa, pertencendo a esse grupo, identificando as dificuldades que está tendo, vendo o que pode ser feito para lidar com elas, as que não pode, a gente não consegue lidar, a gente pode buscar outras ferramentas, né, às vezes fora, para poder ajudar, mas tá envolvida, né? Eu acho que essa é uma questão necessária. A gente está envolvido com o que está fazendo, com as pessoas, com o projeto, isso ajuda bastante. Legal. E a Isabela Isabor, ela pergunta: como, Viviane, mesmo identificando os limites e a origem da angústia, os prazos continuam. Uhum. Não dá para parar e se recuperar. Como é que é possível lidar com isso? Eu acho que é importante a gente entender o funcionamento, né? Se às vezes vou buscar uma ajuda muito pertinho ali do final do prazo, que é geralmente o que acontece quando ele não tem curso, é que eu falo, vou ter que me desgastar um pouco mais para poder lidar com isso. Geralmente, a gente recomenda quando a pessoa está muito desgastada, ela está muito, né, sobrecarregada, mesmo não tendo um prazo, a gente ali 1 dia, 2 dias para a gente dar uma reorganizada, para que depois possa retomar de uma maneira mais organizada.
Às vezes a gente define horário, a gente pensa na rede de apoio, quem pode ajudar para aliviar um pouquinho o peso que essa pessoa está passando nesse momento, né? Alguns prazos, às vezes, dá para negociar e a maioria realmente não tem muito o que a gente fazer, né? Prazo está ali posto. Então, a gente precisa pensar, como que eu lido com isso? Né? Como que eu vou lidar com esse prazo? Então, eu vou descansar um pouco para que eu possa ter condições de produzir. Porque senão você nem descansa e nem produz. E aí o prazo vai continuar correndo do mesmo jeito. Às vezes parece assim que não faz sentido, né? Nossa, mas eu já estou com um prazo tão apertado, eu vou parar um dia, 2 dias, vai ficar muito pior, né? Mas às vezes não, às vezes a gente se para esses 2 dias, é o que geralmente acontece. Para esses 2 dias, se reorganiza e aí a coisa começa a fluir de uma maneira diferente, né? Sempre é importante estar conversando também, né, com seu orientador, com o coordenador, para que o problema não acumule, para que você possa pensando nas alternativas antes do prazo ficar tão curtinho, né? Quando o prazo está muito em cima, a gente tem menos tempo, mas também é possível. Né? É possível, sim, a gente fazer algumas alterações na forma de funcionar e de produzir. Que ótimo. E estou esperançoso das suas respostas. A Stephanie pergunta como a gente pode se apoiar, já que dividimos a experiência da pós. Como a gente pode se organizar, né? E nesse contexto de pandemia, como a gente pode fazer isso? Essa questão de vivenciar o mesmo contexto é o principal fator de proteção que vocês podem ter, né? É muito ruim quando a gente fica pensando que o problema é só comigo. Sou só eu que não estou dando conta. Sou só eu que não consigo produzir. Quando a gente socializa isso, a gente percebe que a gente não é o único, né? Está todo mundo no mesmo barco. Isso dá uma acalmada, né? Não é no sentido de assim, nossa, tá todo mundo numa situação horrível, vou ficar feliz com isso. Não, mas é no sentido de perceber assim que é um momento delicado mesmo e que as pessoas passam por isso. E juntos, talvez melhor a gente encontrar soluções. Né? Um ajuda, um tem mais facilidade num ponto, aí ajuda o outro no outro, e as coisas vão se equilibrando. Quanto mais fechada eu fico, eu e o meu problema, eu e a minha dificuldade, maior ele fica, né? Então eu preciso socializar para diminuir, porque aí eu consigo até olhar para ele de uma forma diferente e para poder lidar com ele. Um momento de pandemia, ele acabou alterando isso, porque gera uma demanda a mais, né? Então eu tenho que marcar com o pessoal um horário para a gente estar sentado lá, conectar todo mundo, para a gente poder conversar. Mas é uma demanda que vai ter muitos benefícios. Então, não perder o contato. Manda um WhatsApp, marca, né, uma reunião online só para conversar. Tem muita gente que está assistindo filme, né, online. Marca um horário, combina todo mundo, assiste o filme, depois discute um pouquinho, né? Marca uns rolê aí para poder estar interagindo, né? A gente precisa se reinventar, porque isso é fundamental. E quanto mais as pessoas passam pelas mesmas situações, mais fácil é de dividir esse peso e encontrar alternativa. Então, ninguém vai entender aluno de pós-graduação tão bem quanto o outro aluno de pós-graduação. Né? Por mais que a família entenda, tal, mas não é a mesma coisa. Quem está vivendo ali, sentindo na pele, sabe como é. E aí é mais fácil de poder entender e dividir isso. Muito boa a ideia do filme. Achei ótimo e super viável. Aí, ó, Stephanie, Maiara, Evaldo, são os representantes estudantis. Tem algumas outras perguntas, só vou reforçar, pessoal, para curtir o vídeo, né, essa live, também se inscrever no canal da FIC no YouTube, por favor. Tá passando o link da certificação, não esqueçam,
e em 15 minutos a gente encerra esse bate-papo. Então, as últimas perguntas vocês vão enviando, se não der para responder todas, né, a gente bate papo posteriormente, tá bem? Então, vamos lá. Eu vou... Porque é mais um debate, e aí eu já emendo com uma pergunta, né, mais uma proposição, que a ADC coloca que a questão do estigma da saúde mental, né, e o tratamento ainda é muito presente entre os próprios pós-graduandos, que muitos fazem tratamento ou fazem e ficam naquele ciclo, né? Assim que melhoram, param o tratamento no meio do caminho, sem comunicar nada para ninguém, e posteriormente tende a piorar. E a Camila Tapia aponta aqui sobre dizer não, como abordar amigos e familiares para que entendam que nem sempre podemos oferecer a atenção que gostaríamos, apesar de estarmos em casa pela pandemia. Necessitamos nos dedicar após, né, esse diálogo e conflito entre família, amigos, não, pós-graduação, orientadora, evento. É muita coisa para conciliar, né? Para alguma delas a gente vai ter que falar não em algum momento. A grande questão de colimite, ela é uma coisa muito delicada, porque tem muito a ver com o nosso interior mesmo, né? Às vezes o não está muito claro para mim, então eu tenho dificuldade de deixar esse não claro para o outro, né? Quanto mais eu entendo que realmente nesse momento eu preciso priorizar tal coisa, mais fácil é para eu transmitir para o outro. O que acontece às vezes é porque a gente fica de fato dividido, né? Eu estou falando não, mas eu não queria falar não. Na verdade, eu queria estar fazendo outra coisa mesmo, eu não queria estar fazendo isso. E talvez a gente possa explicar isso, né? Olha, eu queria muito estar aí com vocês, né? Passar esse momento junto com vocês, mas eu não posso, né? Agora eu não posso porque eu preciso entregar isso. Vou me organizar para em outro momento eu poder estar, né? Então, assim, é estabelecer essas prioridades de acordo com o momento. É claro que nem sempre a pessoa que está ouvindo não vai aceitar tão bonitinho assim, né? Ah, não, claro, eu entendo, né? Nem sempre é assim, às vezes isso gera um grande desgaste. Mas a gente precisa também entender o que é do outro, né? O outro também tem que lidar com a responsabilidade dele de ouvir o não e de... A gente não pode pegar tudo para a gente resolver, porque aí fica pesado demais. Então, é tentar explicar, né? Nesse momento, eu preciso priorizar isso. Em um outro momento, eu vou priorizar essa outra situação. Só que isso precisa estar muito claro dentro da gente. E nem sempre nessa correria a gente consegue fazer isso. A gente acaba sendo sobrecarregado mesmo, né? Então, é fazer uma pausa e pensar ali, tá? Não posso por quais motivos? E tentar deixar isso claro. A questão da saúde mental, eu acho que o estigma que a saúde mental é o que mais atrapalha, né? Melhorou muito, 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 né? Porque se a gente fosse pensar 5 anos atrás, uma atividade dessa era praticamente, né, impossível de acontecer, porque saúde mental já não era discutida tão amplamente assim, né? Principalmente na pós-graduação, que sempre foi mais preservada dessas questões. E ainda tem alguns estigmas, né? Tem alguns alunos que têm muita dificuldade de lidar com as questões de saúde mental, desse sofrimento, tanto dele quanto dos colegas. Tem alguns professores que têm, né? Então, é uma situação que a gente precisa ir desconstruindo. E é por isso que atividades como essa são, assim, fundamentais. Porque quando a gente para e pensa, nossa, saúde mental, né, não é uma coisa de doido, não é camisa de força e eu sou um incapaz. É uma coisa da vida. Ninguém está bem o tempo inteiro. Se tiver bem o tempo inteiro, também tem um problema aí que a gente precisa ver o que está acontecendo, porque não é normal, né? A vida é feita de altos e baixos. É essa dinâmica, é esse movimento que faz a gente ficar vivo. A gente precisa disso. Então, discutir isso, desmistificar, né, que é uma coisa terrível, ajuda as pessoas que estão passando por um momento difícil a buscar ajuda,
porque entende que é uma coisa natural, isso é da vida, qualquer pessoa em algum momento da vida está sujeito a passar por algum desgaste maior. E tudo bem, isso não fala nem que você é melhor e nem que você é pior do que ninguém, é uma situação como outra qualquer. Então, discutir isso é o que vai ajudar com que esse preconceito, esse estigma da saúde mental vá sendo desconstruído aos poucos, né? Bom, ainda nós não temos novas perguntas e também nós já estamos encerrando. Eu vou fazer uma, se o pessoal perguntar mais alguma coisa, nós continuamos ou a gente já vai se encaminhando para o encerramento. E a minha pergunta é se exercícios físicos, caminhada, meditação, atividades, cozinhar, né, atividades que podem ser feitas no cotidiano, se de alguma forma elas também colaboram, né, para a gente, porque às vezes se a gente ficar em casa ou ficar parado, de fato a gente pode ficar pensando, mas se a gente caminhar, meditar, isso ajuda? Ajuda muito, né? Um dos primeiros remédios que é orientado para quem vai começar um acompanhamento é a atividade física, né? Ela é fundamental, porque justamente por conta dessa integração, né, de mente e corpo, nós não somos separados. Então, quando eu movimento o meu corpo, eu vou produzir uma série de substâncias que vai melhorar o meu bem-estar, né? Então, a atividade física é muito importante. É claro que tem que ser uma atividade física que você se identifique minimamente. Estou nem falando que precisa gostar, amar, né? Mas você tem que ter uma certa afinidade, para que seja um momento para você tirar mesmo para você, para fazer aquele exercício, né? Para você meditar. A meditação, ela ajuda muito a acalmar esses pensamentos acelerados, né? Esse turbilhão. Então, aos poucos, a gente vai conseguindo dar uma esvaziada na mente, a dar uma tranquilizada, para poder até fazer as escolhas, para poder priorizar, para poder gerenciar melhor, né? Essas, essas situações que você disse, elas são fundamentais, né? E é isso que faz com que a gente não se perca da vida, né? Porque a gente precisa conciliar as coisas. O grande desafio é esse. Porque senão a gente cai em outro problema, né? Que é o que eu vou fazer quando eu terminar a pós. Eu dediquei a minha vida tão somente a isso que eu não me perdi das outras coisas que eu gostava, eu me perdi das pessoas que eu convivia. E uma hora vai terminar a pós, né? É um ciclo que se encerra e que precisa ser encerrado para que outro inicie. Mas às vezes a gente foca tanto, tanto, tanto nisso que o fato de pensar que vai terminar gera angústia, porque eu me perdi das outras coisas. Então, manter esses vínculos é importante. Quem gosta de cozinhar, cozinha. Quem gosta de pintar, pinta. Tem gente que gosta de tocar, tira um tempo. Gosta de jogar videogame, tira um tempo para você jogar, né? Faça coisas que você goste. A atividade física, para a ansiedade, ela é o principal, né? É o principal. Então, tem que fazer atividade física. Melhora o sono, melhora tudo. Então, ter esses cuidados com a saúde como um todo vai melhorar, claro, a sua saúde mental e aí as coisas começam a funcionar melhor. Ótimo. E durante a pandemia, vocês também podem correr em casa, não esqueçam disso, podem fazer exercícios à vontade, gente. O importante é se exercitar e conseguir fazer um pouco do que você gosta no meio da pós. Viviane, agradecemos muito a sua participação conosco, foi um momento maravilhoso, está todo mundo agradecendo no chat, que vai ter um final de semana talvez melhor do que os outros, e quero muito agradecer você, a sua disponibilidade em estar aí fora do seu expediente, nos auxiliando aqui na pós-graduação de comunicação. Muito obrigado. Agradeço também o professor Magno, que está invisível, mas ele está aqui conosco. Agradeço ainda a representação estudantil, a Stephanie, a Maiara
e o Evaldo, que estão aqui, e a todas as pessoas que estão participando, todos os nossos colegas. Acho que uma boa reflexão desse encontro é aumentar a nossa aproximação, dialogarmos mais, conversarmos mais e não ter medo de procurar ajuda quando tiver um sintoma ou não estiver se sentindo bem. Certo? Seria isso. O certificado, a lista de certificado está ali. Peço que vocês assinem. E seria isso. Então, nós encerramos agora o nosso terceiro rolê da pós com a Viviane Ferro da Silva Souza, no nosso um projeto aí do projeto de extensão em redes digitais. Muito obrigado, Viviane. Com você. Se quiser falar mais alguma coisa. Não, eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês, né? E vamos realmente tirar esse fim de semana para dar uma descansada. Eu acho que se cada um conseguir fazer uma pausa que seja, já vai ajudar bastante, né? Precisando, procure ajuda. Então, tem o telefone do Saudavelmente. Se precisar, entre em contato, né? A gente não precisa passar por essas situações sozinhos. A gente está distante fisicamente, mas emocionalmente a gente pode continuar juntinho. Então, se precisar, pede ajuda. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa noite, bom final de semana.